Empresário Wagner Ribeiro quer tirar um dos jogadores do São Paulo já na próxima janela de transferências e a gente vai te contar como isso impacta no planejamento do São Paulo e o que o São Paulo tem a dizer também sobre isso. Vou te contar também sobre o Mike que pode ser negociado, William Gomes pode fazer um leilão no mercado e isso pode ser muito benéfico para o São Paulo. Dois reforços para pegar o Remo, última partida antes da pausa da Copa do Mundo. E o chaveamento da Copa Sul-Americana que, rapaz, mais virou Copa Libertadores da América. A gente vai contar sobre todos esses detalhes aqui no vídeo de hoje. Antes, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, conhecer o plano de membros e também, caso você queira contribuir de maneira financeira aqui com o canal, tá o QR Code aí do Pix, você pode abrir o seu aplicativo do banco, tem a parte de escanear, escaneie, e aí pode mandar o que o seu coração mandar, qualquer coisa, pra gente aqui é bem-vindo, R$1, R$10, R$50, R$100, qualquer valor eu tenho certeza que será revertido em dobro para você através de Papai do Céu, tá? Também tá aí a chave Pix do canal, embaixo tá o meu e-mail, Alexander Vieira, errei o e-mail todo, alexandervieirajoin@gmail.com e também vai estar no comentário fixado. Fechou? Então, se você quer contribuir conosco, fique à vontade. Hoje eu estive lá no CT da Barra Funda, sentindo o cheiro da grama do Super CT, a gente conversou com algumas pessoas, apurou algumas questões, acompanhei o treinamento, você pode acompanhar lá nas nossas redes sociais. O treinamento foi mais tranquilo, o campo reduzido, a gente vai contar alguns bastidores também sobre esse treinamento, tá? Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube? William Gomes se tornou uma das peças mais desejadas no mercado da bola. A gente tem a informação de que vários clubes nos últimos dias solicitaram a procura através do seu staff para entender mais detalhes do que pode ser o futuro do jogador. Primeiro ponto, a gente vai trazer o lado do Porto de acordo com as pessoas do que a gente conversou. A multa contratual do William Gomes é de 80 milhões de euros, isso é o valor em multa, ou seja, se qualquer clube quiser pagar este valor, o Porto não tem o que negociar. O clube paga, o jogador aceita e ele vai se transferir para um outro clube. Só que há um entendimento no Porto de que ainda o William Gomes estaria no mercado valendo 60 milhões de euros, o que daria também uma baita grana, inclusive para o São Paulo, que tem 20% dos direitos do jogador. Só que aí, com os interessados aumentando no mercado, o Porto está começando a viabilizar a possibilidade de fato, o jogador acabar saindo somente pela multa. Nos últimos dias, além do Newcastle, que a gente já conversou, o Manchester United, o Arsenal, também o Atlético de Madrid, além da Roma e o PIF. O PIF, de acordo com o que a gente soube, é um conglomerado dos 4 principais clubes da Arábia Saudita. Eu contei com exclusividade de que a Arábia Saudita era um destino viável e possível porque eles estão investindo, estão começando a investir em jogadores jovens na próxima janela de transferências e eles estão observando o William Gomes nesse quesito. Então, com tudo isso, pode acabar inflacionando o mercado do William Gomes e aí chegar bem próximo além da multa, que vai ser o limite, ninguém vai oferecer mais do que a multa. Quem pode ser beneficiado com isso tudo é o São Paulo Futebol Clube, porque imagina, se a gente estiver falando de algo de 80 milhões de euros, o São Paulo ganharia uma bagatela perante esse valor. A gente pode colocar que o São Paulo praticamente encaminharia a sua meta de vendas por conta da venda do William Gomes para o Porto. O São Paulo segurou 20% da totalidade do próximo acordo do jogador, o que pode render até, a depender, né, se for 50, 60, até 80 milhões de euros, algo em torno de 60 a 80 milhões de reais com o jogador. Então o São Paulo que pode receber uma grana violenta referente a essa situação do William Gomes. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender de fato como é que vai ser essa aventura do William Gomes. Fato é que ele pode salvar e muito as contas do São Paulo em 2026. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bora avançar para a gente falar sobre São Paulo?
São Paulo já tem o seu chaveamento definido e o seu próximo adversário sairá do confronto entre Bolívar e Grêmio nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ao meio-dia, nesta sexta-feira, houve o sorteio das competições da Conmebol e ficou definido que o São Paulo, que já está classificado para as oitavas de final, esperará o vencedor do confronto entre Grêmio e Bolívar, as equipes que se enfrentarão pelo play-off. O Bolívar tem a altitude e o Grêmio é um time importante do futebol brasileiro, então não terá adversário fácil o São Paulo nas oitavas de final da Sul-Americana. Mas aí você pode pensar, poxa, então tá bom, né? Depois ali a gente vai ter tranquilidade? Não. Poderemos pegar um Boca Juniors numa eventual quartas de final, numa eventual semifinal, podemos pegar um River Plate, ou quem sabe reencontrar o Oingues também, numas quartas, semi. E além de tudo, do outro lado, pode acabar pegando numa eventual final Santos, Botafogo, Nacional. Então é uma Copa Libertadores, uma Copa Sul-Americana, melhor dizendo, com bem cara de Copa Libertadores, com 28 títulos no total, sendo 10 campeões diferentes da Libertadores, o que mostra que realmente esse ano realmente a competição está bem forte. Se a fase de grupos foi esse mamão com açúcar, pode ter certeza que a Copa Sul-Americana será bem difícil daqui para frente. A gente espera que o São Paulo esteja preparado para encarar esses próximos desafios que virão daqui para frente na Sula. Com esse chaveamento, você acha que o São Paulo é favorito? Pode conquistar o título da Copa Sul-Americana? É chaveamento difícil, mas vamos lembrar que em 2023 a Copa do Brasil também tinha um chaveamento absurdo e no fim das contas a gente sabe tudo o que aconteceu. Como é que está a sua expectativa para essa Copa Sul-Americana? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bora avançar. O André Silva agradou atuando numa função um pouco mais como um meio-campista, mas mais um segundo atacante, e é bem possível que ele tenha continuidade atuando nessa função na próxima partida. Isso porque o Luciano está suspenso. O Luciano, que mesmo que não tivesse suspenso, dificilmente teria condições de estar disponível para esse confronto. Ele tem um probleminha na panturrilha. Estive lá no CT da Barra Funda, no Super CT, no treinamento aberto dessa sexta-feira. Ele não estava trabalhando com o grupo, estava na parte interna, assim como o Sabino e outros jogadores. Então é bem possível seria possível mesmo se ele não tivesse suspenso, que ele estivesse fora deste confronto. E aí, por mais que tenha retornos importantes para esse jogo, a expectativa mesmo é do técnico Dorival Júnior manter a base daquele time que vinha jogando. O André agradou atuando nessa função com um pouco mais de liberdade. Ele não foi um camisa 10 clássico, mas ele foi um jogador que teve um pouco mais de liberdade para flutuar atrás do Jonathan Calleri, não precisar ser realmente um centroavante. E isso o Dorival entende que ele pode fazer mais vezes com a camisa do São Paulo, e ele quer realmente fazer com que o André Silva entenda um pouco mais essas características. O André não viraria um Alisson, o Alisson virou um segundo volante, acho que é algo completamente diferente, mas acho que o André pode trabalhar tendo um pouquinho mais de liberdade, sendo esse jogador um pouco mais versátil dentro do São Paulo. Internamente até falam, poxa, querendo ou não, é um reforço interno que o Dorival ganha, porque é um jogador que vinha jogando, mas não vinha jogando tão bem, já jogou bem na última partida em uma função diferente, então você cria um leque de opções dentro de um plantel que ainda é escasso, que ainda tem poucas peças, então isso é mérito total do Dorival Júnior e a expectativa é na partida contra o Remo que ele seja mantido nessa função. Você gosta? Você acha que ele tem futuro atuando assim com a camisa do São Paulo? O espaço dos comentários estão abertos aqui para vocês, tá? Bom, bora lá. Preciso trazer mais uma, duas, três, de 4 a 5 informações, 4 a 5, porque uma delas a gente vai destrinchar um pouquinho mais. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link da Mandaká, parceira aqui do nosso canal, que tem as deliciosas marmitas, sucos doces, lanches, tortas, mini pizzas. Você vai gostar muito da Mandaká, eu tenho certeza. Aceita VA, VR, pagamento na entrega, também aceita pagamento por Pix, cartão, tudo. E além do mais, se você pedir em dias úteis até às 5h30, ela pode chegar no mesmo dia para você. 5 minutinhos no micro-ondas está pronto. Praticidade, sabor absolutamente de casa, parece comida de vó, comida de mãe, aquela comida que te abraça, não é aquelas marmitas congeladas que não tem gosto algum. Tenho certeza que você vai gostar. Dá uma olhada na Mandaká, não esquece, cupom Alexander para você ter R$40 de desconto, beleza? Bora trazer mais detalhes sobre o São Paulo.
O volante Luan quer renovar o seu contrato com o São Paulo. Ele tem vínculo com o tricolor paulista somente até dezembro de 2026. Ele começou a ter continuidade com o Roger Machado, estava ganhando confiança com o técnico Dorival Júnior. Chegou, né, a entrar em algumas partidas, mas em um primeiro momento, né, acabou perdendo espaço com esse retorno do Pablo Maia, mas o Luan tem trabalhado dia a dia e ele tem um único objetivo com a camisa do São Paulo nesta temporada, de conseguir a sua renovação de contrato. O Luan, ele passou por diversos problemas, né? Ele renovou esse contrato com duração até 2026, lá ainda em 2023, ainda naquela época de Rogério Ceni e tudo mais, que acabou depois virando outros treinadores naquela ocasião, mas o Luan entende que esse ano ele começou a se tornar e entender que ele pode ser uma peça útil dentro do plantel, que ele pode de fato acabar jogando determinadas partidas no São Paulo. Há um entendimento de que finalmente ele conseguiu esse espaço que ele tanto queria, ele conseguiu corresponder minimamente, deixando um campo aberto para que ele possa evoluir conforme venham as oportunidades. Fato é, e isso é eu que estou falando, não fez parte da apuração. O Dorival já não utilizava o Luan na primeira passagem de 2023. Ele e o Yaxel Mendes ficaram escanteados por um bom tempo e eles só saíram naquela ocasião porque ainda fazia parte do planejamento do Dorival não ter contado com esses dois atletas. A ver se em 2026 o Dorival tem um outro entendimento perante o Luan e vai dar essas oportunidades que o Luan precisa. Hoje, neste momento, mesmo com a possibilidade do Luan assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, o São Paulo não trabalha com a possibilidade de conversar agora por uma renovação contratual. A expectativa é de esperar, aguardar mais a proximidade do término do contrato para no final do ano, se a direção entender que o Luan se tornou uma peça importante, útil, que tem um bom custo-benefício, aí sim, ali na reta final pode se conversar alguma coisa sobre uma renovação de contrato, mas pelo menos neste momento não é algo que tem sido conversado internamente. Até do que eu trouxe de apuração, vou trazer para vocês de apuração referente a uma conversa que eu tive em off com uma pessoa do departamento de futebol. Eles me trouxeram que, por exemplo, a saída do Luan poderia oportunizar uma possibilidade de subida do Matheus Ferreira. O Matheus ainda não subiu em definitivo porque tem muitos jogadores para essa função. Temos Pablo Maia, Luan, tem o Negruti, tem outros jogadores que podem também complementar essa função. Além disso, o São Paulo está buscando um 8 no mercado, então isso pode inflacionar bastante o plantel e o São Paulo não quer isso. O São Paulo quer que fique no profissional jogadores que tenham realmente uma mínima minutagem. Então é mais ou menos esse cenário, essa situação do Luan. Jogo para você nos comentários. Renovaria o contrato do Luan? Quero saber o que vocês acham disso tudo. Beleza? Bom, bora avançar. Marcos Antônio e Cauli retornarão para a partida contra o Remo. Serão dois reforços importantes para o técnico Dorival Júnior para essa partida contra o Remo. Os dois treinaram normalmente nessa sexta-feira. O Dorival promoveu um trabalho em espaço reduzido, um trabalho de toques ali, ele fez com uma parte ali no campo, uma partezinha no canto, e fizeram todos esses trabalhos de pressão pós-perda, de troca de passes, e tinha todas as regras ali. O Dorival participou durante todo esse processo também, gritando com os atletas, orientando, conversando e tudo mais. O Marcos Antônio e o Cauli tiveram uma oportunidade de trabalhar normalmente com o grupo, então eles estão liberados para essa partida. Porém, contudo, entretanto, todavia, é importante trazer que o Dorival, e isso foi uma conversa bem franca que eu tive com uma pessoa importante, que a gente conversa às vezes sobre dia a dia, sobre escalação, é de que o Dorival entende que eles têm condições de começarem jogando contra o Remo. Mas até a pessoa brincou, na hora de você dar a escalação, por exemplo, coloque aquele parênteses ou outro nome. Por quê? Porque tem adversidades dentro desse jogo que podem contribuir para a permanência deles no banco de reservas e não na ida do time titular. E aí o Dorival acabar indo com o mesmo time que terminou ou que iniciou a partida contra o Boston River. Por quê? Importante você entender esse cenário. Se fosse um cenário natural de um jogo no estádio do Morumbi ou de um jogo no mesmo lugar, só que em cenários diferentes, seria bem possível a utilização desses dois como titulares, porque o Dorival entende que esses dois jogadores são titulares e que serão importantes porque ele quer implementar para o meio de campo do São Paulo. Só que no domingo, lá no Mangueirão, vai ter show um dia antes no mesmo estádio. Então vai desmontar todo o palco, tudo bonitinho para ter o jogo no domingo à noite.
Então, o gramado já vai estar prejudicado por conta disso e a previsão é de forte chuva antes e até durante o jogo. Então, o gramado vai ficar pesado. Então, são duas adversidades para você dar uma segurada nesses atletas e falar: pera, não vou colocá-los ainda para começar o jogo porque eu já posso perder uma ou até duas trocas. E os jogadores podem acabar sentindo esse campo pesado. Então, deixo no banco, inicio com jogadores que já estão mais quentes. E aí, durante o jogo, a depender ali da demanda do jogo, a gente vai colocando Marcos Antônio e Cauli. Então a ideia seria, obviamente, não estourar mais ninguém dentro do São Paulo, que o São Paulo não tenha mais contusões e que possa, na volta da pausa da Copa do Mundo, ter mais opções dentro do seu plantel. Mas, repito, se fosse pela vontade do Dorival, eles seriam titulares, mas essas adversidades serão levadas em conta, o que devem fazer o treinador deixar os dois no banco de reservas. Vamos aguardar e entender de fato qual que será a decisão do Dorival. Bem, diante a tudo isso, você colocaria os dois como titulares? Quero saber a sua opinião nos comentários. Para fechar, duas informações importantes. A primeira, o lateral direito Mike deve ser negociado na próxima janela de transferências. Ele está treinando em horários alternativos enquanto está realmente tentando se mostrar fisicamente nos treinamentos de que está apto para voltar ao plantel. O técnico Dorival Júnior já está a par de tudo e a expectativa é do próprio Dorival Júnior analisar a evolução do atleta para entender se de fato ele possa ser reintegrado. O São Paulo acredita que o jogador pode ser negociado na próxima janela de transferência, seja por uma venda direta, o que é difícil até por conta desse contexto que a gente já sabe, mas com uma possibilidade de empréstimo para o jogador ter rodagem em outro lugar, em um outro ambiente, uma cabeça fresca com outro tipo de torcida, com outro tipo de jogadores, com um ambiente completamente diferente para quem sabe ele possa ser recuperado e ter mais espaço como atleta profissional. Até a tendência, de acordo com o que a gente apurou, seria disso acontecer, do Mike acabar sendo emprestado pelo menos até o final do ano para ter essa rodagem, essa minutagem, esse respaldo em outro lugar, para que ele possa colocar a cabeça no lugar e começar a, quem sabe, em 2027, vir do zero, começar a ter espaço no São Paulo e, quem sabe, finalmente evoluir a ponto do que todo mundo esperava dele ser o dono da posição. Então, esse é o cenário hoje do Mike neste momento. Quero saber a sua opinião nos comentários para fechar. Wagner Ribeiro quer tirar o goleiro Young do São Paulo ou no meio do ano, agora ou na próxima janela de transferências, mas a ideia seria já assinar isso no meio do ano. O Wagner Ribeiro ele está bem irritado com o São Paulo, principalmente na figura do diretor de futebol Rui Costa. Não é algo pessoal, é algo de estratégia que foi colocada de planejamento no mercado pro São Paulo nos goleiros. Há um entendimento por parte do Wagner Ribeiro de que o Young não tem um planejamento e um projeto de carreira para o Young, porque na visão dele, o Young ele teve poucas oportunidades, só que dentro de um cenário e um contexto impactante dentro do São Paulo e o caos que tinha, o Young mesmo participando do 6-0, mesmo tendo alguns momentos ruins como contra o Sport, ele também acabou correspondendo em momentos bons, por exemplo na partida contra o Santos, onde o São Paulo realmente perdeu, mas ele foi um dos destaques. Então a ideia e o consenso dentro das pessoas que trabalham com o Young era de que, poxa, ele vai ter continuidade como o segundo goleiro no São Paulo, e aí ele pode ter mais espaço para 2026 se maturar. Só que o que aconteceu? O São Paulo buscou o Carlos Coronel. Com essa vinda do Carlos Coronel, o Young se torna o terceiro goleiro e causa a ira completa dos agentes do jogador, que vão fazer de tudo para a não renovação desse contrato do Young. Essa renovação está completamente parada, a proposta foi recusada, a ideia, na verdade, do Wagner Ribeiro foi recusada de renovar esse contrato com o São Paulo, e aí nessa janela do meio do ano, a ideia é de você conseguir uma transferência internacional, que o jogador assine um pré-contrato com qualquer outra equipe. Já há algumas equipes do futebol português interessadas na contratação do jogador para assinar esse contrato gratuitamente, e aí com esse contrato, com esse pré-contrato assinado, aí quem sabe já conseguir uma liberação no meio do ano com o São Paulo, a depender ali se o clube paga uma quantia menor ali para a liberação imediata, ou se tem alguns valores que possam ser recebidos pelo próprio agente, ou também o Young fez parte do ano passado do time, se tem alguma questão de direito de imagem atrasado, você faz ali algum tipo de acordo para uma liberação imediata no meio do ano. Fato é do que a gente tem de apuração neste momento, a tendência mesmo é do Young estar vivendo os seus últimos dias, semanas ou até meses
com a camisa do São Paulo neste contexto. O que você acha dessa história? Você acha que o São Paulo sai perdendo um ativo importante que pode ser um goleiro alto e que pegador de pênaltis? Quero saber a sua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comentários estão abertos. Conto com o seu like, seu hype e inscreva-se neste canal. Beleza? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, boa sexta-feira. Lembrando, a chave Pix do canal tá aqui. Se você quer contribuir com esse meu sextou, serei muito grato e tenho certeza de novo que Papai do Céu te dará em dobro, tá? Ajude a mídia independente. Tchau.